castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, nós vamos estar aqui hoje fazendo quase que um condensamento daquilo que a gente tem falado sobre práticas devocionais, e na última conversa nossa eu falei sobre a questão da prática do discernimento, falando sobre Isaías capítulo de número 5, verso 20, mas hoje eu quero estar falando sobre algo bem pontual, que é a questão do pecado, entendendo a maldade do mundo, tá bom? O texto que nós lemos aqui agora há pouco, que foi lido pelo Tiago, é o texto básico que nós estaremos reforçando, capítulo de número 5, abra novamente Romanos capítulo 5, verso de número 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Então eu vou ler novamente aqui, os irmãos podem ler comigo também, aqui os que estão em casa também estarem também tendo essa leitura. Romanos 5, 12, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pai Santo, dá-nos clareza na explicação da Tua palavra, e que, ó Deus, aqueles que ainda se perturbam ou ficam confusos sobre o que vem a ser o pecado, de onde tudo isso começou, Pai, traga-lhes o entendimento, e traga-lhes, ó Deus, também o convencimento de que somente por meio de Jesus temos a solução do problema dos nossos pecados. Ó Deus, trata da Tua igreja nesta hora, com graça e com misericórdia, os que estão aqui no templo, os que estão em casa também, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, de onde está vindo tanta maldade como nós estamos assistindo nesses dias? De onde está vindo tanta maldade como nesses dias nós estamos assistindo? De onde vem isso tudo? Para nós que já conhecemos as Escrituras, temos um envolvimento com a palavra de Deus há muito tempo, a gente sabe que isso não nasceu do nada. Isso nasceu fruto de uma desobediência que aconteceu dos nossos primeiros pais. Ou seja, nós somos criacionistas, nós cremos que Deus é o Criador, e esse Deus que é o Criador criou a terra, o mar, as estrelas e tudo que nele há, colocou nesse espaço, num jardim, um casal, Adão e Eva, aquele que veio da terra, e Eva, deu ordens a eles de cultivar, mas deu ordens também estabelecidas para que não tomassem para si do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, descrito em Gênesis capítulo de número 2, indo para o capítulo 3. Porém, do verso 1 ao 5, praticamente, de Gênesis 3, nós temos a desobediência categórica de Adão e Eva, fruto da tentação, da cobiça do primeiro casal, que então desobedece um absoluto de Deus. E essa desobediência implicou tomar para si o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O problema em si não era o fruto, o problema era a obediência. Nós não somos como aqueles que interpretam que a descoberta ou a presença do pecado tem a ver com o sexo. Não, a presença do pecado tem a ver com o fato de que, a partir do instante em que Adão e Eva tomaram para si do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles quebraram uma regra, eles quebraram uma lei. E ao quebrar essa lei, o que acontece agora? Tem uma punição em cima dessa lei: morte física, morte espiritual, morte eterna. E aí que vem a questão. Você pode se perguntar assim: pastor, mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Eu não estava lá, né? Eu não sei quem era Adão, nunca vi mais gordo, né? Como a gente fala, né? Eu não estava lá, né? Algumas mulheres brincam assim: olha, o dia que eu encontrar a dona Eva, eu quero ter uma conversinha com ela. Porque tudo começou com a tentação, né? Cobiça. Mas, amados, de fato, você tem tudo a ver com
essa questão. Por isso que o tema do nosso estudo hoje é o pecado original, entendendo a maldade do mundo, o pecado original, tá? Na pergunta de número 16 do nosso catecismo, né, do nosso breve catecismo, tem essa questão acerca do pecado original, numa análise acerca de que a humanidade inteira caiu na primeira transgressão de Adão. Ou seja, de fato foi Adão e Eva que pecaram contra o Senhor, mas é importante que nós entendamos que Deus havia feito um pacto com Adão, e não somente com ele, mas com a sua posteridade. E essa posteridade tem a ver com a humanidade que surgiria posterior a Adão. E essa posteridade somos nós. Então Deus fez um pacto com ele, uma aliança com ele, mas com a sua posteridade também. E a sua posteridade os seus descendentes. E nós somos descendência de Adão. Por que nós somos descendência de Adão? Se Adão tivesse obedecido os preceitos de Deus, todos nós teríamos também o mesmo rumo de obediência. Mas Adão pecou. E como foi o primeiro casal, o pecado de Adão implicou na queda, ou seja, implicou na perca daquela santidade plena, e no estado agora de rebeldia, de desobediência, esse Adão, essa dona Eva, essa Eva estão expostos a uma punição. E aí o apóstolo Paulo vai instruir a igreja de Roma, como nós lemos aqui, ele fala assim: porque por um só homem entrou o pecado no mundo. Um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado que entrou no mundo, consequentemente veio a morte, física, espiritual e eterna. Então a morte passou a todos os homens por causa disso. Então isso aqui tem a ver com o fato de que Adão era um representante, né? Enquanto ele estivesse em pé, nós também estaríamos de pé, como sua posteridade. Mas se ele caísse, nós também caímos. Nós pecamos então quando Adão pecou. Se Adão pecou, nós pecamos. Assim é o que a Bíblia conclui no verso de número 12, na parte final, quando ele fala assim: olha, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Então, é conclusivo. Então, não tem como cada um de nós dizer assim: eu não tenho nada a ver com Adão. Não. Como você é parte da linhagem de Adão, da posteridade de Adão, o pecado de Adão chegou até você, né? Chegou até cada um de nós. É por isso que Davi vai dizer nos Salmos, ele fala: em pecado me concebeu a minha mãe. Quando ele está falando isso, ele não está falando que a relação sexual entre um homem e uma mulher é uma relação pecaminosa. Se for fora do casamento, é assim. Se não for no casamento, é pecaminosa. Aí é fornicação, adultério, é prostituição, lascívia e tudo mais. Mas dentro do princípio de Deus, é bênção para o casal. O que Davi quer nos mostrar é que por causa dessa herança pecaminosa que nós recebemos em Adão, por posteridade, quando uma criança é concebida, ela já traz em si as marcas do pecado. Às vezes a gente até quer minimizar isso, dizer assim: não, as crianças são uns anjos. Não, as crianças não são anjos. As crianças são seres humanos. E seres humanos que nascem já com uma herança que é a marca do pecado. É por isso que a criança também precisa de redenção. É por isso que a criança também precisa ser evangelizada. É por isso que a criança também precisa abrir o coração para Cristo. Tem muitos irmãos que têm um ministério voltado para crianças. E nós, como pais, não devemos excluir as crianças da pregação do Evangelho que deve chegar ao coração delas. Porque elas também precisam de salvação, porque carregam essa herança pecaminosa. Então, irmãos, Adão era o cabeça da humanidade. E uma vez culpado, nós somos culpados. Como os filhos de um traidor
tem sangue manchado. Agostinho de Hipona, né, bispo de Hipona, ele diz assim: todos nós pecamos em Adão, pois todos somos parte de Adão. Não tem como nós termos parte em Adão. E diz ainda: pode-se levantar a seguinte pergunta: se quando Adão caiu, toda a humanidade caiu com ele, por que quando o anjo caiu, nem todos caíram com os anjos? Alguém pode dizer, mas é a mesma situação dos anjos? Não, o caso não é o mesmo. Os anjos não tinham uma relação uns com os outros, porque os anjos são seres o quê? Assexuados, né? E você se lembra lá uma coisa absurda que aconteceu quando havia o pecado lá de Sodoma e Gomorra, e os moradores de Sodoma e Gomorra foram para a casa de Ló e havia um anjo lá, eles queriam abusar sexualmente do anjo. Uma coisa absurda, um estado de sodomia naquele contexto. É por isso, irmãos, que os anjos não tinham relação uns com os outros, são chamados de estrelas da manhã. As estrelas não dependem umas das outras. Conosco, entretanto, foi diferente. Éramos da carne de Adão, como um filho é parte do pai. Éramos parte de Adão, portanto, quando ele pecou, todos nós pecamos. Ou então nós poderíamos também perguntar: como o pecado de Adão se torna nosso pecado? Nós poderíamos ter as seguintes considerações. Primeiro, o pecado de Adão é nosso por imputação. É um termo que talvez a gente não tenha, não ouça com muita frequência. Foi imputado, foi imposto sobre ele, né? Então todos nós pecamos porque o fato de Adão ter pecado fez com que aquilo que aconteceu com ele, o estado de rebeldia, a desobediência que ele praticou contra Deus, foi imputada também sobre cada um de nós. É por isso que nós temos que fazer uma distinção. Eu não sei aqui se a igreja, ao longo dos anos, já ouviu falar de uma doutrina chamada pelagianismo. Pelagianismo. O pelagianismo era uma doutrina anunciada por um bispo chamado Pelágio, lá no IV século, lá atrás. E Pelágio defendia o seguinte, que ele não defendia o pecado original. Então, Pelágio defendia que o homem ele tinha uma parte boa nele, e que essa parte boa fazia com que ele pudesse escolher as coisas espirituais. Que o homem não estava de um todo maculado pelo pecado, tá? Ele era como se fosse o seguinte: hoje a gente sabe que nós somos salvos pela graça, né? Isso não vem de vós. Pelágio ele pensa assim: olha, é como se o homem não fosse totalmente salvo pela graça. O homem é salvo, ele pode fazer um esforçozinho também, para quê? Para ser salvo. Então ele faz um esforçozinho. Então isso é o pelagianismo, porque dá a ideia de que esse homem não é tão ruim, não é tão perverso, não é tão pecador assim. Já na nossa concepção reformada presbiteriana, nós cremos que o homem é o quê? Totalmente perverso. Totalmente perverso. Não tem uma parte nossa que não passe pelo pecado de Adão e que, consequentemente, nos deixou no estado de condenação e morte e de separação de Deus. Então, tem algumas denominações religiosas que aí você começa a ver o seguinte: eles são pelagianistas. E os pelagianismos, eles atribuem muito aquela questão de que o homem ele pode fazer um esforçozinho para ajudar Deus para ser salvo. O homem pode fazer um esforçozinho para ser santo. O homem pode fazer um esforço. Ele nem precisa do Espírito Santo, porque ele pode ter um esforço, uma demanda interna. Ele não é tão ruim assim. Então o pelagianismo é isso. Só que nós não cremos nisso. Nós cremos que o pecado trouxe essa consequência. Então o pecado de Adão ele foi imputado sobre nós. É como se o DNA de Adão
passasse para quem? Para a gente. E o pecado de Adão é nosso por propagação. O que é isso? Não somente a culpa do pecado de Adão nos é imputada, mas também a depravação, a corrupção da sua natureza nos são transmitidas como um veneno elevado à fonte de um poço. Se alguém coloca um veneno, se aquela água está contaminada, todos que vão beber daquela água vão ser envenenados por ela. Isso é o que chamamos de pecado original. Em pecado me concebeu a minha mãe, Salmo 51, 5. Por exemplo, se a gente pensar na lepra, hoje praticamente uma doença quase que não existe, né? Hanseníase, né? Não sei aqui em Belo Horizonte se tinha algum hospital de hanseníase, tinha algum aqui por perto, a turma aí mais antiga? Vocês sabem, não? Não? Em Betim? Ah, entendi. A hanseníase, né, que hoje ela é mais controlada, né, mas lá atrás, quando alguém estava com lepra, e aí no contexto bíblico, a pessoa não tinha recurso. A bactéria, o vírus tomava o corpo e ia trazendo um estado de putrefação ao indivíduo, perda de mão, perda de parte do nariz, orelha, e se contactasse com alguém, passava aquela bactéria, passava aquele vírus, e consequentemente um leproso passando doença para outro, tornava o outro também leproso. O que a gente tem que pensar é que o pecado é como se fosse uma lepra. E essa lepra que foi contaminada em Adão, ela chegou a todos nós. Chegou a todos nós. Então, aí nós temos um contraponto em relação àqueles que defendem que o homem não é tão leproso assim. Nós cremos que o pecado original tornou todos os homens leprosos. Alguém, por favor, abra para mim Efésios capítulo 4, de número 22. Efésios 4, 22. E por favor, leia para mim, depois eu faço a leitura aqui também. Só para que haja interação quem está aqui e com quem está em casa. Efésios 4, 22. Se alguém achou, pode ler para nós. Então Paulo está falando no sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a consciência do engano. Para a gente entender, o que é esse velho homem? Quem é esse velho homem? Disse velho homem não por ser fraco, né? Como alguém diz, não, aquela pessoa é idosa, né? Então é uma pessoa de idade avançada. Não, é pior que isso, né? Na idade avançada, a beleza se perde. Da mesma maneira, o pecado original é o velho homem, pois ele fez murchar a beleza e nos trouxe deformações aos olhos de Deus. Esse velho homem, então, é esse homem contaminado pelo pecado, tal qual a lepra, e que esse pecado trouxe deformações na raça humana. Então, esse homem deformado, esse homem nesse quadro de velho homem, é esse que está nessa condição. Agora, pense, irmãos, pensa aqui comigo. Embora nós creiamos que Deus tenha abençoado a nossa pátria, nosso país com tantos evangélicos, tomara Deus que o número de evangélicos corresponda também ao número de salvos. Nós temos muita gente que diz que é evangélico, não sei se todos são salvos. Embora a Bíblia fala, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Mas pensa aqui, você comigo, num contexto de Brasil, cerca de 211 milhões de habitantes, onde quase que 2/3 da população é gente que está contaminado pela lepra do pecado. Pensa agora nesse povo que está aí, que estão nos mais variados cargos, funções, que não tem Deus,
que não servem a Deus e que continuam nesse estado de Adão depois do pecado. E o estado de Adão depois do pecado é o que a Bíblia fala de velho homem. E essa condição de velho homem é esse quadro de uma deformação espiritual, deformação moral, deformação ética. Pensa aqui. Aí a gente começa a entender a origem de tantos males na geração presente. Porque muitos estão vivendo como o velho homem. Romanos capítulo 7, 25. Alguém leia para mim, por favor. Romanos 7, 25. Romanos capítulo 7, 25. Olha só, o apóstolo Paulo está falando, graças a Deus por Jesus Cristo, ainda bem, né? Como quem diz, né? De maneira que eu de mim mesmo, Paulo que está falando isso, eu de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus. Eu sei que a palavra diz, eu sei o que a lei de Deus diz, mas segundo a carne, segundo o meu corpo, eu estou preso à lei de quê? Do pecado. Quem está falando isso é Paulo. Então, o que é isso, pastor? O pecado original, ele tem o poder da lei que vincula a vítima à sujeição. A necessidade dos homens faz com que o pecado, quer quando os homens têm ambos, o amor pelo pecado para atraí-los à lei do pecado, para forçá-los. É como se depois que Adão pecou e por conta disso nós também trazemos essa herança, parece que tem uma lei interna dentro de cada ser humano, e essa lei interna fala assim: você é obrigado a quê? A pecar. Você só tem que pecar. Você só tem que mentir, você só tem que fazer maldade, você só tem que trair, você tem que usar droga, você tem que se prostituir. Essa lei, ela é severa. E ela só ensina ou só imputa o indivíduo a fazer o quê? O que é contrário à palavra de Deus. Então Paulo está dizendo que se não for Cristo, o indivíduo, os seres humanos serão conduzidos, visto da imputação do pecado e visto essa condição da lei do pecado, uma lei severa, uma lei ruim, uma lei perversa, que só imputa a realidade do pecado sobre os seres humanos. Gente, então o que a gente está falando aqui é muito sério. Eu acho que a pior coisa na vida é a gente viver a vida e não entender o que está acontecendo dentro de nós e à nossa volta. E a Bíblia vai nos ensinar que o povo que conhece a seu Deus, ele se torna forte e ativo. Quando a gente tem conhecimento, o conhecimento, sobretudo das coisas de Deus, dão clareza para nós. Imagine então hoje, com esses milhões de pessoas, não somente no nosso país, como no mundo, que estão, alguns inveteravelmente dando as costas para a lei de Deus, para a palavra de Deus, e tão somente vivendo conforme a lei do pecado. Imagine então hoje o mundo vivendo conforme a lei do pecado. É por isso, irmãos, que a Bíblia vai nos ensinar de que o mundo jazer significa o mundo está sepultado. Quando alguém morreu, e se dependendo de como foi a morte, né, eu já fui em algumas situações de velório que mal a pessoa morreu, o caixão estava lá e já estava dando o quê? Mau cheiro, calor forte. Algumas regiões de São Paulo que eu morei, muito forte calor, cidade de Mirassol, calorão que vocês não têm ideia. Muito calor. Olha o nome da cidade, Mirassol, cidade plana, muito sol, muito quente lá. E às vezes ia no sepultamento, tinha que fazer, e já estava dando mau cheiro. A Bíblia fala que
o resultado que o pecado trouxe para nós foi essa morte que gera esse mau cheiro. E a Bíblia fala que o mundo ele está morto no maligno, porque o mundo vive conforme esse velho homem, essa velha natureza que está condenada e que está espiritualmente morta. Irmãos, no pecado original há algo exclusivo e algo absoluto. Explico. Exclusivo, a falta de justiça que deveria ser nossa. Perdemos aquela excelente e aprimorada estrutura da alma que um dia tivemos. Quando Adão e Eva foram postos ali, estava tudo perfeito, a comunhão com Deus, a comunhão com a criatura, a comunhão com a criação, a harmonia perfeita, inteligência, capacidade criativa. Imagina, gente, foi antes do pecado que Adão colocou o nome nos bichos tudo. Você já parou para pensar nisso? Isso vai chamar girafa, isso vai chamar elefante. Foi Adão que pôs o nome naquele negócio todo. Olha só a cabeça do homem. Tinha que ser bom, né? E parece que hoje a gente olhando para os bichos, faz sentido cada um ser o que é, né? Ter o nome que tem, né? Isso é elefante, isso é macaco, isso faz sentido. Adão é que pôs o nome desse negócio todo. E Deus deu essa ordem para ele. Né? Então antes era tudo perfeito, perfeito. Então esse algo exclusivo é o fato de que ele era tudo perfeito. O pecado, portanto, eliminou a estabilidade da pureza original sobre a qual repousava a nossa força. Só que o pecado tirou isso. Sabe por que a gente fica doente? Do pecado. Sabe por que a gente morre? Do pecado. Sabe por que a gente briga com a gente mesmo? Do pecado. Sabe por que a gente briga com o outro? Sem motivo nenhum, do nada, só porque você não foi com a cara dele? Do pecado. Sabe por que às vezes a gente come, fica até mal na saúde porque não controla a comida? Pecado. Sabe por que a gente fica ansioso? Pecado. Então veja o dano que o pecado trouxe para nós. A raça humana, ela ficou deteriorada por causa disso. Agora, no pecado original também há algo absoluto. Esse algo absoluto tem a ver com o quê? O pecado original, ele contaminou e corrompeu a nossa natureza virginal. Exemplo, o envenenamento dos mananciais causou morte entre os romanos, se a gente olhar um momento da história. O pecado original envenenou o manancial da nossa natureza. Tornou beleza em lepra. Era tudo bonito, agora tudo feio. Era tudo harmonioso, agora tem tudo, só tem guerra. Era tudo de contemplação do belo, agora fica tudo feio. Pecado. O pecado original se tornou como, digamos assim, connatural para nós. O que é isso? Esse estado de rebeldia tornou-se algo natural. A raça humana, algo inerente à raça humana. Então esse homem natural não pode fazer outra coisa senão pecar. Tem uma frase de um dos pais da igreja, me parece que é Agostinho, que diz assim: não posso não pecar. Mas enquanto nós estamos nessa condição de vida sem Cristo, de velho homem, a frase que ele diz é: não posso não pecar. Mas só depois que Cristo entra na nossa vida que a gente pode dizer: posso não pecar. Gente, então, nós estamos aqui diante de uma realidade séria que nós temos que entender o mundo presente debaixo dessa realidade desse pecado original, né? Onde aí a gente tem alguns aspectos também, onde envolve o quê? Aquele que não pode parar de pecar é como um cavalo coxo que não pode trotar sem mancar. O que é um cavalo coxo? Um cavalo manco. Como é que esse cavalo vai andar de maneira ordenada se ele está coxo?
Então, se ele está coxo, ele nunca vai conseguir andar de forma perfeita. No pecado original, irmãos, há o quê? Há uma aversão ao bem. Por causa do pecado de Adão, o homem tem o desejo de ser feliz, ainda que se oponha ao que promoveria a sua felicidade. Ele tem repugnância à santidade, ele odeia ser corrigido, e desde que caímos da presença de Deus, não temos nos preocupado em voltar para Ele. Ou seja, quando nós falamos acerca do pecado original, por causa dessa lepra, a gente não quer coisa boa. Eu não vou falar de comida aqui, mas vou ter que falar. Imagina do lado direito aqui, aquele prato, macarronada, pode ser? Macarronada deliciosa, cheirando, a fumacinha subindo assim. Aquele queijo por cima. Dá até saliva, né? E do outro lado, um monte de coisa podre. Comida podre. Um monte de coisa podre. O homem natural, o homem leproso pelo pecado, ele pode olhar para a comida boa e pode olhar para a comida ruim. E sabe qual das duas que ele escolhe? Ele nunca vai escolher a comida boa. Ele pode estar com um prato aqui, ó, cheiroso, churrasco, vamos pensar em churrasco. Faz tempo que a gente não come um, né? Faz tempo que eu não como churrasco. Pode ter aqui um churrascão, pode ter aqui uma macarronada, lasanha, o que for. E aqui a comida ruim, ele vai escolher a comida ruim. Exatamente. Tiago está lembrando aqui para aqueles que estão em casa, né? Acerca de que está aqui um caminho bonito e aqui um precipício, um buraco, um abismo. O homem, ele não escolhe ir pelo caminho bonito. Ele vai em direção ao quê? Ao abismo, ao precipício. É essa condição que o pecado deixou todos nós, gente. Uma aversão ao que é correto, uma aversão àquilo que é bom. Há uma inclinação para o mal. Se, como dizem os seguidores de Pelágio, aí lembra lá daquele Pelágio que pensava, que dizia que o homem ele não é tão ruim assim, não. Entre essa comida boa e essa comida ruim, ele até tem intenção de pegar essa comida ruim. Então, vamos pensar aqui. Se, como dizem os seguidores de Pelágio, há tanta bondade em nós, desde a queda, por que não há tanta propensão para o bem como há para o mal? A pergunta é, já que ele está falando que o homem não é tão ruim assim, por que a gente só escolhe o que é ruim e não aquilo que é bom? Por quê? Por causa do pecado original. Por causa disso. Por causa dessa condição. Abram lá, por favor, em Efésios capítulo 4, de número 19, e Jó capítulo 15, 16. Jó 15, 16. Então, quem achou Efésios 4, 19, leia para nós, por favor. Efésios 4, 19. Essa é a situação nossa. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, rapidez, para com fome, aquele vigor todo, cometerem toda sorte de impureza. Essa é a nossa condição. Tá? Então, refutando mais uma vez o pensamento de Pelágio, que o homem não é tão ruim assim. Tá? E aí vem Jó capítulo de número 15, verso 16. Se alguém achou, por favor, leia para mim.
Então aí está falando, quanto menos um homem que é abominável, que é o quê? Corrupto, que bebe a iniquidade como água. Olha só, a Bíblia está falando assim que o homem, entre a água limpa e a água suja, ele bebe a água iníqua, a água suja, como se fosse água, como se fosse água boa. Ele toma disso, ele prova disso e se deleita nisso que é ruim, nessa água barrenta, lameada, suja do pecado. Queridos, então nós temos que entender o seguinte, se a gente entender essa questão do pecado original, a gente vai ter que também pensar o seguinte, uma vez que houve queda, houve pecado, precisa de redenção, né? Precisa de salvação, né? Então, se a gente entender essa realidade do pecado original, isso vai implicar em que nenhum de nós tem condição de, digamos assim, de dizer, eu não sou tão pecador assim. Aí o apóstolo João vai dizer, olha, todo aquele que disser que não tem pecado, esse já pecou. Aí Paulo vai falar, todos pecaram e precisam da glória de Deus. Isso significa, irmãos, que algo que a gente precisa retomar como igreja, retomar porque às vezes a pandemia nos fez ficar tão apavorados com a doença que a gente esqueceu que a gente é pecador. E pecador precisa de salvação. Pecador precisa de redenção. Pecador com que idade precisa de salvação? A infância, a adolescência, a juventude, o jovem adulto, o homem maduro, o homem senil, até aquele que é moribundo, que está no leito de discernimento, por conta de que há circunstâncias da vida que a gente não sabe se está certo ou se estão errados. O que a gente deve fazer? Se a gente vai para cá ou vai para lá? Consequência do pecado que traz essa corrupção. O pecado corrompeu o nosso coração. O pecado original corrompeu o nosso coração. Jeremias capítulo 17, 9. Jeremias 17, 9. Quem achou pode ler para nós aqui. Então, nós citamos esse texto também domingo passado, né? Enganoso é o coração, o auto-engano, gente. Como nós nos auto-enganamos. Eu achei que era isso. Eu achei que você tinha falado isso. Eu achei que era assim. Eu achei engraçado. Nossa condição de exposta ao pecado, né? Mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. E aí ele encerra com uma pergunta: quem é que vai conhecer o nosso coração? Eu conhecia um indivíduo que dizia assim, que coração é terra que ninguém conhece, que ninguém anda. E de fato, quem é que vai conhecer o nosso coração? Terceiro, o pecado original corrompeu a nossa mente, o nosso coração, corrompeu também a nossa vontade. A nossa vontade. Jeremias capítulo 44, 17. Jeremias 44, 17. Um pouquinho mais à frente aí nós lemos capítulo de número 17, agora 44, 17. O que diz aqui no capítulo 44, verso de número 17? Eu vou ler aqui. Antes, certamente toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações como nossos pais, nossos reis e nossos príncipes têm feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Aqui, irmãos, era o povo hebreu. Quem se lembra aí das minhas pregações sobre o livro de Jeremias, que Jeremias falava que o povo tinha que servir só a Deus, né? Só a Deus, pela Torá, pelos mandamentos que foram dados, pelo Pentateuco que foi dado, a lei que foi dada. Aí o povo estava deixando Deus, deixando o Senhor e adorando a rainha dos céus. A rainha dos céus aqui é como se fosse Iemanjá.
Então o povo, ao invés de servir a Deus, estava servindo a quem? Um falso Deus. Então o pecado corrompeu a vontade. Aqui eles estão falando assim, olha, serviremos, queimaremos incenso à rainha dos céus. Entre a coisa boa que está do lado direito e a coisa ruim que está do lado esquerdo, eles estão escolhendo aquilo que é ruim. Adorar a rainha dos céus. O pecado corrompeu também os afetos. Este, como a corda de uma harpa, estão desafinados. Eles são apenas engrenagens levadas com a força pela vontade. A engrenagem principal. Nossos afetos se estabelecem sobre alicerces errados. E a gente tem, eu não vou ler esse texto, que é um texto mais longo, mas a gente tem aqui, naquele momento em que nós temos ali Caim e Abel. O Senhor se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Aí a Bíblia fala que o semblante de Caim caiu. Caiu-lhe o semblante. E aí Caim então vai arquitetar por inveja, por maldade. Olha só, o próprio irmão. Primeiro movimento de assassinato intencional contra o próprio irmão. Primeira morte que acontece no contexto bíblico, digamos do ponto de vista físico, de assassinato, um irmão que está com o afeto desorganizado. Foi o que o pecado trouxe. Desorganizou a parte afetiva. Ai, gente, está vendo hoje como a gente vê situações onde as pessoas praticam maldade? Pais com filhos, filhos com pais, irmãos uns com os outros. Está vendo de onde vem isso tudo? Agora, me dê uma outra explicação para o que acontece na raça humana fora do Evangelho. Tente me explicar. Eu tenho certeza que você não vai conseguir me convencer, se não for pelas Escrituras, de que tudo isso que nós estamos vendo aí é resultado do pecado sobre a raça humana. É resultado do que aconteceu com os nossos primeiros pais. E aí, gente, para a gente encerrar, Gênesis capítulo 3:15, último versículo aqui para a gente concluir o nosso estudo. Aqui nós temos, quem tem caneta aí, anota aí, coloca perto aí, proto-evangelho. Proto-evangelho, P-O-R-O-T-O, proto-evangelho. Gênesis 3:15 é o primeiro anúncio de salvação. É o primeiro anúncio de redenção. É o primeiro anúncio de que o homem não permaneceria debaixo dos efeitos do pecado. O homem não permaneceria sob os efeitos da queda. Aqui é o primeiro anúncio de que o descendente da mulher, que é uma alusão à pessoa de Jesus, que haveria de vir, que pisaria a cabeça da serpente. Você se lembra que nos versos anteriores de Gênesis 3, a serpente apresenta-se como a sedutora, a tentadora de Eva e que, por conseguinte, vem também até Adão. É ela que muda as verdades. Ela transforma o absoluto de Deus em relativo. Diz, não é bem assim que Deus falou. Deus está falando isso porque o dia que vocês comerem, vocês serão como ele. Então, não tem nada a ver. E a dona Eva e Adão comeram do fruto e passaram por essas consequências que nós vimos aqui. Então, por um veio o pecado e por meio dele veio a morte a todos. E por isso todos pecaram. Mas, ao mesmo tempo, Gênesis capítulo 3, verso 15, apresenta-nos a solução do problema do pecado, de uma mente corrompida, um coração corrompido, uma vontade corrompida, os afetos corrompidos. A maneira pela qual Deus estabeleceu para trazer a solução disso foi por meio do Evangelho, centrado na pessoa de Jesus.
Então, Jesus é o remédio, é a água limpa, é a comida boa. Jesus é a mensagem de Deus para a humanidade, para que através dele a humanidade seja redimida, homens e mulheres sejam redimidos pelo Evangelho, para que eles entre a comida boa e a comida ruim. Quando Jesus entra na nossa vida e nos dá do seu Espírito Santo, a gente então consegue ver a boa e a ruim. Por causa de Cristo e por causa do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente vai e escolhe a comida boa. Então, só por meio de Jesus que a gente pode provar da água boa. Só por meio de Jesus que a gente pode se deleitar com o manjar espiritual que Deus reserva para nós. É por isso que, se a gente não tiver Cristo, a gente só vai escolher a comida podre, a água suja. E aí, Cristo estando fora, nós viveremos, ou as pessoas viverão conforme Adão depois da queda. Você se lembra que Adão, depois da queda, Deus teve que expulsá-lo de um jardim, e Deus colocou o quê? Querubins, anjos, para que eles não voltassem ali e comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e bem como da outra árvore, que era o fruto da árvore da vida. Gente, apesar de Deus ter posto as barreiras, parece que a gente quer voltar lá no Éden e comer do fruto proibido. Parece que mesmo que Deus tenha posto lá, quando nós pecamos, a gente quer voltar aonde? Lá no fruto proibido. Falou assim: não, me dá um pedacinho, eu quero um pedacinho de novo, está gostoso. Só que quando nós fazemos isso, nós estamos desobedecendo e permanecendo no estado de rebeldia contra Deus. E aí a gente entende por que a humanidade está do jeito que está. E aí Hebreus vai dizer assim: como escaparemos nós, se nós, mediante o fato de Cristo ter sido enviado para nós, sendo descendente da mulher, para pisar a cabeça da serpente, para aniquilar o mal, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, meus queridos, os que estão aqui em casa, não percam a oportunidade de abraçar o Evangelho. E a Bíblia fala o seguinte, lá em Apocalipse, que Jesus está batendo a porta do nosso coração. Jesus não vai chegar fisicamente aí só, fulano e tal. Jesus chega na nossa vida pelo Evangelho, é pela palavra. Quando você escuta o Evangelho, você está sendo exposto à palavra de Deus. E a palavra de Deus é como esse Cristo que está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, a voz do Evangelho, e esse coração for aberto, eu vou entrar e vou comer com ele. E ele vai comer comigo. Nós vamos cear junto. E, gente, a comida que Jesus tem para oferecer para nós é coisa boa. É graça, é misericórdia, é compaixão, é salvação, é alegria, é esperança no mundo sem esperança. É amor no mundo sem amor. É alegria no mundo sem alegria. É compaixão no mundo sem compaixão. Isso é o Evangelho, que nos dá esperança, então, de nós estarmos aguardando o novo céu e a nova terra, onde lá não mais a presença do pecado nos incomodará, mas também, tão somente a glória de Deus e a santidade de Deus vai invadir as nossas vidas, onde nós não teremos mais que ter nem fé e nem esperança, porque fé e esperança tem a ver com aquilo que antecede a vinda de Jesus. Nós só viveremos conforme o amor de Deus, em eterna adoração ao nosso Deus. Então, que Deus possa abençoar cada um de nós, que a gente possa abrigar esse estudo no nosso coração, entendendo a realidade do pecado original. Vamos orar? E aí a gente encerra. Obrigado a Deus por esse momento de estudo da Tua Palavra. Que a Tua Igreja seja fortalecida, encorajada, abençoada,
e sobretudo, ó Deus, tenha a iluminação do Teu Santo Espírito para entender a palavra do Senhor acerca do pecado, do plano de salvação, de redenção. O Senhor não permitiu que o homem permanecesse nesse estado de rebeldia, mas mandou o Teu Filho obediente até a morte de cruz, Jesus, para morrer na cruz em nosso lugar, selar, ó Deus, a nossa vida com o Seu Santo Espírito e, ó Deus, nos permitir viver aqui, ó Deus, ainda que em esperança, ó Deus, agradando o Senhor, não cedendo aquilo que o pecado vem como tentação impor sobre nós, mas andarmos conforme a Tua santa e soberana e bondosa vontade. Abençoa os meus irmãos para que possam sair daqui fortalecidos, alimentados, iluminados, ó Deus, pela Tua palavra, instruídos para entender a própria realidade como pecadores, mas para receberem no coração a promessa que foi Jesus e a promessa do Espírito Santo que nos é dada nos dias de hoje. Em nome dele que oramos e agradecemos. Amém.